A morte do pastor Anderson do Carmo de Souza, que completou um mês no último 16, desencadeou uma crise nas igrejas fundadas por ele e por sua mulher, a deputada federal Flor de Lis. Na última quinta-feira, uma das filiais que fica no bairro de Pendontiba, Niterói, foi fechada. O Ministério Flor de Lis, apesar de levar o nome da parlamentar, era administrado por Anderson, que exercia o cargo de presidente. Com o assassinato do pastor Anderson, o ministério também perdeu outras importantes lideranças. Um dos filhos adotivos dele com Flor de Lis, o vereador de São Gonçalo Misael, cujo nome de batismo é Wagner de Andrade Pimenta, resolveu deixar a igreja fundada pelos pais. O rapaz, que também é pastor, trabalhava na administração dos templos com Anderson. Além de Misael, outro filho adotivo do casal, Luan Santos, também pastor, resolveu sair do ministério após o crime cometido na casa da família em Niterói no dia 16 de junho. 5 dias após o desligamento de Misael e Luan, Flor de Lis decidiu fechar uma das suas igrejas, a de Pendotiba, mesmo bairro onde fica a casa da família. Sua assessoria afirma que o fechamento é temporário e alega que os dirigentes da unidade se desligaram após a morte do pastor, por isso não há ninguém para realizar os cultos. O mesmo movimento está acontecendo em outras igrejas que também correm o risco de fechar as portas. Na noite da última quinta-feira, o Extra esteve no culto realizado na sede do Ministério do Mutondo, em São Gonçalo. Cerca de 100 fiéis estavam presentes no local, que pode abrigar até 1.500 pessoas. A cerimônia começou por volta das 19 horas e 15 minutos. Pouco antes das 20 horas, a pastora Flor de Lis entrou na igreja e sentou na primeira fila de cadeiras ao lado de algum de seus filhos, entre eles Carlos Ubiraci Francisco Silva. Também pastor, Carlos assumiu a administração do ministério. A pastora foi ao púlpito em 2 momentos para cantar a música Jó, da cantora gospel Midian Lima. O culto, conduzido pelo pastor Kirley Ribério de Araújo, durou cerca de 1 hora e 30 minutos. Em setembro deste ano, a sede do Ministério Flor de Lis deixaria de ser no Mutondo e passaria para o bairro de Laranjal. Desde o início de 2017, estava sendo construída uma nova sede. Era o principal projeto de Anderson do Carmo para a igreja. Após o crime, a obra teria interrompida. O local foi planejado para abrigar 5.000 fiéis e a inauguração estava prevista para 5 de setembro, durante o Congresso Internacional de Missões. A assessoria da deputada nega que a obra da nova sede esteja paralisada. Na última quinta-feira, o Extra esteve no local e obteve a informação de que 2 funcionários que estavam na construção apenas limpavam o terreno. Irmã de Anderson do Carmo diz que o mandante do crime está dentro da casa de Flor de Lis. O mandante do crime está dentro da casa. Essa declaração foi dada por Michele do Carmo, irmã do pastor Anderson do Carmo, morto há 1 mês com 30 tiros, segundo o laudo do IML. O pastor Anderson foi morto na madrugada do dia 16 de junho, quando chegava em casa com sua esposa, cantora gospel e deputada federal Flor de Lis, após uma confraternização. Nesta terça-feira, 16, fez exatamente 1 mês que o pastor foi morto e a sua morte, até agora, continua cheia de mistérios, dúvidas, muitas perguntas e poucas respostas. Em um programa da Record TV, Michele, irmã do pastor morto, declarou que acredita que o mandante do crime esteja na casa onde ele morava. Eu vendo tudo o que está acontecendo e tudo o que aconteceu com ele, o mandante do crime está dentro da casa, afirmou ela. Ela também revelou que não tinha uma boa relação com a cunhada, deputada Flor de Lis. Disse também que nunca foi convidada para ir à casa do casal. Se ela, Flor de Lis, for a mandante do crime, que seja presa. Se tiver alguém com ela, que venha à tona. Doa a quem doer, disse Michele. Os 2 filhos da deputada, Flávio dos Santos Rodrigues, de 38 anos, e Lucas dos Santos, de 18, seguem presos, suspeitos de ter envolvimento no assassinato do pai. A polícia fará a reconstituição do crime, mas aguarda o Supremo Tribunal Federal decidir se o caso será investigado pela Corte ou se é de competência da Polícia Civil do Rio de Janeiro, tendo em vista o foro privilegiado que a deputada Flor de Lis possui. O pastor Anderson do Carmo estava casado com a cantora e deputada federal Flor de Lis há 25 anos.
Ele era pai biológico de apenas um filho dos 55. Era presidente do Ministério Flor de Lis, igreja fundada pelo casal e conta com 6 unidades instaladas entre Niterói e São Gonçalo. Pistola encontrada na casa da deputada Flor de Lis foi usada na morte de pastor, confirma a perícia. Um exame de confronto balístico confirmou que a arma encontrada na casa da deputada federal Flor de Lis foi usada na morte do pastor Anderson do Carmo. O crime completa um mês nesta terça-feira 16. O celular da vítima, considerado uma prova importante, ainda não apareceu. O resultado da perícia do Instituto Carlo Éboli confirma o resultado da perícia preliminar feita pelos investigadores da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A pistola 9mm foi encontrada no quarto de Flávio, um dos filhos de Flor de Lis, que está preso na Delegacia de Homicídios. Lucas, outro irmão, está preso por suspeita de participação do crime. Os investigadores aguardam uma resposta do Supremo Tribunal Federal, STF, para conseguir avançar no caso. No dia 28 de junho, o Ministério Público do Rio de Janeiro enviou uma cópia do inquérito para o Supremo. A decisão foi tomada depois de um pronunciamento do ministro Celso de Mello, que afirmou que se a deputada Flor de Lis estivesse sendo investigada pela Polícia do Rio de Janeiro, isso poderia representar uma usurpação de competência. Segundo o ministro, cabe ao STF determinar antes se há ou não uma relação do crime com a função de deputada. A pulseira de ouro do pastor foi encontrada depois de ter sumido após o crime. Segundo o jornal Extra, ela estava com a joia durante o culto realizado no dia 4, na sede do Ministério Flor de Lis, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O reencontro do objeto também foi noticiado pelo SBT. Em nota, a assessoria da parlamentar comunicou que foi feita uma rearrumação interna da casa depois da enorme desordem que ela ficou e a pulseira foi encontrada. Além da pulseira, nenhum outro objeto desaparecido do pastor foi encontrado, segundo informou a assessoria. O único filho biológico do pastor Anderson do Carmo quebra silêncio e fala em justiça. O único filho biológico do pastor Anderson do Carmo, assassinado no dia 16 de junho, usou as redes sociais para desabafar e pedir justiça em relação ao crime que o deixou órfão. Daniel Souza, 21 anos, diz acreditar que a verdade será descoberta. O jovem, filho de Flor de Lis e Anderson do Carmo, afirma em sua publicação que ainda não assimilou os fatos e não consegue enxergar porque alguém tramaria para matá-lo. Meu pai, está sendo difícil, cada dia que passa, pensar em você e saber que não está aqui. Também não sei o porquê fizeram isso com você de uma forma cruel. Não consigo acreditar porque fizeram isso. Destruíram nossa família, nossa história, acabaram com tudo o que construiu, escreveu Daniel em sua conta no Instagram. Em seguida, o jovem fala sobre o luto. Estou com meu coração aflito, sangrando por dentro e com muita dor. E a única palavra que me vem é apenas justiça, porque você não merecia isso, continuou o jovem. Daniel Souza também menciona as especulações de que a motivação do crime seria um suposto caso extraconjugal do falecido pastor e ainda abusos sexuais que teriam sido cometidos por ele contra filhas adotivas. Ambas as possibilidades foram prontamente negadas pela viúva, deputada federal Flor de Lis. Ainda querem sujar a sua imagem de honra, e isso não podemos deixar, pois sabemos quem o Senhor foi para nós filhos, principalmente. Sabemos do seu caráter, sabemos da sua generosidade, um homem de Deus e palavra. O que fizeram com você foi a pura covardia, ainda dentro de casa, ainda a tiros. Realmente tentaram arrancar de você dessa vida e, infelizmente, eles conseguiram. Não consigo acreditar, desabafou o filho do pastor Anderson do Carmo. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo não deixará nada escondido. A verdade será descoberta. Quem fez vai pagar por isso, pois a justiça do Senhor não falha, finalizou o rapaz.